Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero compartilhar está lá no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 20, do versículo 1 até o 11. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Por este tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, porque você morrerá, você não vai escapar. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, lembra-te de que andei diante de ti e com fidelidade, com coração íntegro, e fiz o que era reto aos meus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Antes mesmo que Isaías tivesse saído do pátio central, a palavra do Senhor veio a ele dizendo: volte e diga a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, seu pai: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas, eis que eu vou curá-lo, e ao terceiro dia você subirá à casa do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida, e livrarei das mãos do rei da Síria, tanto você quanto essa cidade. Defenderei essa cidade por amor de mim, e por amor a Davi, o meu servo. Isaías então disse mais: peguem uma pasta de figos, e eles a pegaram e a puseram sobre a úlcera, e Ezequias recuperou a saúde. Ezequias então perguntou a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? E de que ao terceiro dia eu subirei à casa do Senhor? Então Isaías respondeu: este é o sinal que você receberá do Senhor, para indicar que ele cumprirá o que prometeu. Você quer que a sombra se adiante 10 graus? Ou você quer que retroceda 10 graus? Então Ezequias respondeu: é fácil a sombra adiantar 10 graus, mas que não seja assim, pelo contrário, que ela retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e ele fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Esse texto é um texto muito rico e muito revelador. A Bíblia vai dizer que nada do que foi escrito sem propósito, mas tudo aquilo que foi escrito para ensino nosso. A Bíblia diz também lá em Hebreus que a lei é as sombras dos bens futuros. Ou seja, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento é a sombra, é uma figura daquilo que o Senhor quer mostrar para nós, para este tempo. E eu quero tirar uma lição desse texto nessa manhã. É um devocional, então nós queremos resumir esse texto, mas uma lição ela fica muito clara. Ezequias está aqui desenganado por um quadro de enfermidade. O profeta Isaías vem até ele e diz: olha, você está doente e essa doença tua vai te levar à morte. Eu quero dizer para você, você não vai escapar, certamente você vai morrer. Sabe, irmãos, quando você está desenganado pelo médico, você pode correr para Deus. Mas quando você está desenganado por Deus, o que você deve fazer? Quando eu olho para esse texto, eu aprendo a primeira coisa: ainda que alguém possa estar desenganado pelos médicos, diante de um quadro de enfermidade, enquanto Deus não der a última palavra, ainda há esperança. Ainda há esperança. Se Deus ainda não disse não, acabou, Deus ainda tem um propósito e Ele pode mudar todo o cenário da sua vida. Receba isso nessa manhã no seu coração. É interessante que aqui Ezequias ele decide então orar ao Senhor.
ele corre para a presença de Deus com essa sentença de morte, de uma enfermidade que o levaria à morte. E a Bíblia diz que ele então começa a orar ao Senhor, e Deus ouve a oração. O profeta ainda não havia saído do pátio central quando Deus fala com ele: volta e libere a palavra a Ezequias. Diz para ele que eu ouvi a oração, eu ouvi a oração dele e eu vou curá-lo. Eu ouvi as lágrimas dele e eu vou curá-lo, e ao terceiro dia ele subirá à casa do Senhor. Uau! Então, o que nós podemos aprender, uma lição que eu tiro desse texto, é que Ezequias de fato era um homem de oração. Ezequias de fato era um homem de fé. A Bíblia diz que Deus, ele mudou todo o curso natural do mundo por causa de um homem. Deus mudou toda uma estrutura, toda uma ordem de funcionamento dos astros para mostrar para Ezequias que ele estava curando. Esse era o sinal que Deus estava dando para Ezequias. Mas é interessante que Ezequias pede esse sinal depois de ele já ser curado. Quando eles fazem ali, eles pegam ali, quando Isaías pede para que eles pegassem uma pasta de figos, e ele coloca essa pasta na úlcera de Ezequias, Ezequias é recuperado da saúde. Ele é curado ali, ele é recuperado completamente. Mas ele, mesmo assim, esse homem, ele é audacioso, ele pede um sinal para Deus. E Deus traz o sinal. Então Isaías fala: olha, você quer que eu adiante a sombra do relógio de Acaz ou que eu retroceda? E ele diz: adiantar é fácil, ainda que vá acelerar um pouco, é fácil, mas que seja ao contrário, que retroceda. Então Isaías clama ao Senhor, e a Bíblia diz que o Senhor retrocede 10 graus a sombra do relógio de Acaz. Uau! Deus mudou todo um cenário por causa de um homem. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Eu quero dizer para você, você acha mesmo que Deus não pode mudar? Deus não pode paralisar? Deus não pode mudar todo o curso de uma movimentação do mundo para poder nos abençoar? Se Deus prometeu, meu irmão, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel. Mas sabe o que eu vejo aqui? E essa é a lição que eu tiro desse texto. Ezequias era um homem de oração, mas Ezequias, ele caiu num erro que muitos cristãos caem. A oração na cabeça dos cristãos, presta atenção nisso, a oração na cabeça dos cristãos é um meio pela qual o cristão acha que ele pode conseguir de Deus tudo o que ele quer que aconteça. A oração é um meio para o qual os cristãos acham que eles podem conseguir de Deus aquilo que eles querem. Mas isso não é uma verdade completa. Isso não é uma verdade completa. A oração também é um meio aonde Deus consegue aquilo que Ele quer de nós, daquilo que Ele quer que eu e você façamos. Por isso nós precisamos ser homens e mulheres de oração, homens e mulheres de relacionamento com Deus. Ezequias, ele pediu a cura para Deus, com o rosto virado para a parede, ele clamou ao Senhor, ele pediu a cura para Deus e Deus deu. Mas sabe, Deus pediu uma coisa só para Ezequias: põe a sua casa em ordem, Ezequias. E Ezequias não deu. Ezequias não entregou, ele não colocou a sua casa em ordem. Se você estudar depois todo o capítulo 20, você vai ver que esse homem não colocou a casa em ordem. Nós não temos tempo para ministrar, mas Ezequias, ele recebeu de Deus, mas ele não deu. Qual é a lição que nós tiramos? Deus, ele está pronto para nos abençoar, mas Deus também vai nos pedir fidelidade. Deus vai nos pedir comprometimento. Deus vai nos pedir renúncia para algumas coisas. E você precisa estar disposto a renunciar, a entregar a Deus
tudo aquilo que Ele pedia ao seu coração. Não tem como Deus fazer algo na vida de alguém se nós não nos posicionarmos em fidelidade, em comprometimento com as coisas de Deus. Esse ano é ano de extraordinário de Deus. É ano de bênção para a igreja do Senhor. Mas nós precisamos entender que o Senhor, Ele muda o caos. O Senhor, Ele muda o cenário. Mas Ele pede para nós: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe um reino e uma justiça de Deus que eu e você devemos buscar. A minha oração nessa manhã é que o Senhor te leve a esse lugar de comprometimento, a esse lugar de fé e de oração, mas também de obediência à voz do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.